Olá, galera! Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Hoje, no dia de jogo de Bahia e Flamengo. Para mim é sempre Bahia e o outro. É lá no Rio de Janeiro, é no Maracanã. Jogo difícil, é novidade dizer isso em termos de primeira divisão. Jogo difícil, muito mais com o Flamengo no Maracanã, que tem time para ganhar para qualquer time do Brasil, em qualquer mando de campo e às vezes tem ajudas absurdas do árbitro. O Bahia passou por isso, inclusive nos dois campeonatos brasileiros recentes, hein, Diego? Pois é, jogo difícil, cercado de muita expectativa. Vale inclusive a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, tanto para o lado do Bahia quanto para o lado do Flamengo. Estão os dois times ali no G4 disputando essas primeiras posições do campeonato. Vamos tocar nossa vinheta para conversar sobre esse Bahia e Flamengo pela 10ª rodada da Série A. Vamos nessa. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol. Agora o pré-jogo de Bahia e Flamengo. Deixa eu soltar o botão de inscrições aqui para que você curta esse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos seguir nesse trabalho sempre com a ajuda, com a colaboração e com a participação de você, amigo e amiga tricolor que nos acompanha. Pai, jogo grande, jogo decisivo, jogo ali que vale liderança do campeonato. Bahia e Flamengo no Maracanã. Vamos dar uma olhada na tabela para a gente contextualizar o tamanho desse jogo, a importância desse jogo para os dois times e também para o campeonato. Olha lá, a gente já vê aí a galera de casa já acompanhando. Vou passar para você também a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, que a rodada já começou, a rodada começou ontem. E a gente tem uma situação de que mesmo o Botafogo e o Atlético Paranaense tendo jogado, eles empataram, né? O Bahia e o Flamengo podem assumir a liderança e vão assumir a liderança. Quem vencer esse jogo assume a liderança da competição. Se empatarem, ficarão ali em segundo e terceiro lugar, como estavam antes da rodada. Quer dizer, isso aí ainda depende de outros resultados, né? Do Flamengo, ou do Isso. Palmeiras, perdão, que Uhum. vai jogar o Palmeiras ou deixa eu só dar uma olhada aqui, esse Palmeiras ainda joga exatamente contra o Red Bull Bragantino hoje. Mas a gente tem ali Botafogo em primeiro lugar do campeonato, terminou a última rodada assim e continua na primeira posição. Em seguida, o Flamengo, adversário do Bahia de hoje, ali com 18 pontos, mesma pontuação do Bahia e do Atlético Paranaense que empatou ontem, né? E o Hum. Bahia, lembrando a campanha, com 5 triunfos, 3 empates, apenas uma derrota, 13 gols marcados, 9 gols sofridos. O Bahia ali no quarto lugar do Campeonato Brasileiro, é seguido por Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Bragantino, Internacional e Atlético Mineiro para ficarmos ali nos 10 primeiros colocados. Lembrando que alguns times têm rodadas a menos, como os próprios Internacional e Atlético Mineiro, que tem apenas 8 jogos disputados nesse momento. Mais abaixo da tabela, temos ali a zona de rebaixamento. Olha lá, com Corinthians, Grêmio, ali o nosso rival Vitória e o Fluminense, nesse momento na lanterninha, mas rodada ainda tem muitos jogos por ocorrer. A gente passa ali pelo que já aconteceu, o empate do Botafogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense perdendo do Criciúma em casa, o São Paulo perdendo do Cuiabá. Olha o Cuiabá aí, hein? Cuiabá dando É. sinais de vida, parecia que esse ano ia ser rebaixado finalmente, mas o Cuiabá vai dando sinais importantes de que está na briga. Fortaleza venceu o Grêmio, Juventude venceu o Vasco, que fase do Vasco. Inter venceu o Corinthians também numa fase complicadíssima. O Cruzeiro venceu o Fluminense também numa fase terrível. E hoje tem Vitória Atlético Mineiro, Flamengo e o Bahia, nosso jogo, às 8 da noite lá no Maracanã. E mais tarde, no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Palmeiras e Bragantino. Esperar o que dessa rodada, pai? Esse contexto é do Campeonato Brasileiro, voltando aqui para a parte de cima da tabela para a gente acompanhar. Bom, aquela rodada em que o Bahia faz o seu jogo fora de casa mais difícil. Qualquer time do futebol brasileiro que enfrente o Flamengo no Rio de Janeiro vai ter o seu adversário mais difícil no campeonato. É verdade que o Flamengo tem alguns jogadores de primeira linha que estão fora do time, servindo Exatamente. suas seleções aqui na Copa América. Sem dúvida alguma tem essa questão. Por exemplo, de Arrascaeta, que é um Sim, ponto fora da curva, um jogador fundamental. sim. Mas ainda assim, bota esse Flamengo com os desfalques que tem diante de qualquer escalação de time do futebol brasileiro, e o Flamengo ainda é melhor. Então, jogo muito difícil. A grande preocupação são as duas últimas atuações do Bahia.
péssimo jogo contra o Criciúma e um jogo cheio de deficiências contra o Fortaleza. Pela Sim. campanha em si, o Bahia pode chegar bem para esse jogo, mesmo um jogo difícil. Mas pelos 2 últimos jogos preocupa, viu, Diego? Com certeza. Deixa eu passar aqui agora para a galera. Passe. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal. Opa! Passei a vinheta aí. Mas Sem voltando para nossa problema. tela principal, pedindo a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações mais uma vez. E deixa eu chamar aqui a lista de relacionados que já saiu. Deixa eu passar para você também essa lista, para a galera de casa já acompanhando aí. A lista de relacionados do Bahia, que está praticamente completa. O único desfalque que a gente vê assim acentuadamente é a falta do jogador Arias servindo a seleção. O Flamengo tem vários Sim. destaques, mas o Bahia também tem esse desfalque Oi? importantíssimo, né? O Bahia tem Sim. esse desfalque importantíssimo É. para o jogo, que Arias Uhum. não joga, a gente não vai ter esse jogador, esse lateral que é titular absoluto do Bahia hoje. Né? E aí vem aqui, a gente vai debater um pouquinho sobre essa questão do substituto dele, mas a gente vê aí os 3 goleiros relacionados, tanto Gilberto quanto Cicinho disponíveis, vamos falar sobre eles. Luciano Juba e Rian, os zagueiros todos disponíveis ali. E os meio-campistas também todos disponíveis, né? Carlos Depena de volta, cumpriu suspensão no jogo Bom passado. sinal. Canives de volta na defesa, também cumpriu suspensão no jogo passado. E os nossos atacantes também estão todos ali disponíveis, né? Tá sendo que hoje em dia tá mais para atacante do que para meia, né? É. E Ademir, Biel, Everaldo, Estupinhan e Rafael Ratão. A gente teve várias notícias de possíveis negociações de Rafael Ratão durante a semana aí, mas nada oficial ainda, aquelas fontes ainda daquelas que a gente não tem como atestar, né? Mas notícias chegaram nesse sentido e notícias também até de uma negociação de Iago Felipe com o rival. Vamos ver até onde isso é verdade, até onde é boato, especulação. Mas nesse jogo, todo mundo relacionado. Os 2 que voltaram de suspensão, que são Canives e Depena, e aparecem ali também Iago Felipe e Rafael Ratão, ou seja, se há negociações em curso, ainda estão indefinidas, os jogadores estão ali relacionados para esse confronto de hoje, pai. Essa especulação surge, é claro que equipes estão de olho também. Alguns jogadores do Bahia, o Iago Felipe, é falado tanto pelo adversário maior do clássico do futebol da Bahia, quanto pelo próprio Goiás, por onde ele já andou também. Mas vamos ver o que é que dá. Eu acho que eu tinha muita expectativa do Iago Felipe no Bahia, dos tempos do Goiás, dos tempos do Fluminense, mas aqui realmente ele não emplacou, embora o Rogério Ceni tenha insistido muito com ele há algum tempo, Sim. notadamente no campeonato passado. Hoje ele é reserva absoluto, a reserva consagrado, uma vez ou outra entra em jogos, tanto que existe a especulação de que é do próprio interesse do jogador sair do Bahia na condição que ele se encontra atualmente. Aguardemos. Beleza, é isso aí. Deixa eu chamar agora a escalação do Bahia. A escalação. Na verdade, o que eu fiz, pai, foi colocar a escalação do jogo passado. Hum, Porque, assim, as modificações tendem a ser poucas. Vamos conversar a partir isso, dela, né? Que não isso. tem aquela mudança de um jogador que foi titular e que está suspenso para esse jogo. Os jogadores estão Hum, todos aptos. Deixa eu sim. passar para você lembrar também aí da escalação do último jogo, que foi. é, Pronto, já está aí. No último jogo, o Bahia entrou, vamos lembrar do início ao fim do time, né? Com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. Esses foram os 11 titulares do Bahia na partida passada e temos a possibilidade de repetir o time. Se for para eu dar um palpite, eu acho que Rogério Ceni repete o time. Mas temos aí pelo menos uma dúvida na lateral direita pelo baixo desempenho de Gilberto. Tivemos uma defesa central mais errática do que a defesa que tinha sido nos últimos jogos, com Canives ou com Rezende. Aliás, eu vou até reconsiderar meu comentário. Eu acho que Canives volta para a zaga se estiver 100%.
né? Imagino que esteja e acho que ele volta para a zaga ali no lugar de Vitor Cuesta. Mas fora essa modificação, que é como se fosse um retorno de um titular à equipe, eu acredito que Gilberto será mantido e do meio para frente o time será o mesmo. Mas é um jogo muito diferente do jogo contra o Criciúma. O Bahia tem o seu elenco todo à disposição e eu não tenho muita certeza se Rogério vai fazer alguma mudança. O que é que você acha, pai? Bom, o Rogério não tem feito mudanças a não ser por circunstâncias nesses jogos recentes do Bahia. No entanto, tendo treinado o Flamengo e conhecendo uma boa parte desse elenco do Flamengo, é diferente daquele tempo do Fortaleza. O Rogério Ceni conhece Fortaleza, não conhece nada desse Fortaleza que o Bahia jogou. Conhecia a Tinga e olhe lá, conhecia a Tinga. Mas o Flamengo ele conhece. Eu acredito que das péssimas atuações do Gilberto, ele possa entrar com o Cicinho. Eu acho que é um tipo de jogo que o Rogério Ceni pode surpreender na escalação. Ele, durante um bom tempo, veio aceitando e topando a atuação do Gabriel Xavier, que teve também um jogo horroroso contra o Criciúma. Verdade. Então, eu não me surpreenderia, lembrando os tempos de Rogério Ceni que mudava time de jogo para jogo, não me surpreenderia se o Bahia entrasse com Cicinho na lateral direita e se entrasse com o próprio Canives. A minha dúvida, na zaga, a Sim, minha dúvida é em relação à situação física de Canives de recuperação. sim. Eu tenho grande dúvida disso, se ele está de fato recuperado. Mas talvez até o próprio Rezende entrando nessa zaga. Porque o comportamento da defesa do Bahia contra o Criciúma foi absolutamente fraco, preocupante e, acima de tudo, uma postura que mostrou muitos vacilos de marcação. Várias vezes o time do Criciúma chegou na cara da zaga do Bahia, na cara do próprio Marcos Felipe, e o Verdade. Criciúma estava com um a menos. Então, o Rogério Ceni, conhecendo como conhece o Flamengo, um jogo contra um time que tem Pedro ali na frente, qualquer coisa daquela já é goleada só de Pedro. Só Pedro já faz uma goleada. Sim. Então, eu acho que o Rogério Ceni, como conversa muito com o amigo dele, vê as anotações, essa coisa toda, treinamento histórico do adversário, ele pode estar de olho nesse Flamengo, que mesmo com os grandes desfalques que tem, ainda é um time fortíssimo. Pode ser que o Bahia mude aí, pelo menos um nessa defesa. Quem seria? Aí o Rogério Ceni é que deve estar na ideia dele, aquele negócio de jogador alto, aquela coisa toda, miolo de zaga, sabe-se lá. Eu acho que Cuesta ele não tira, porque Cuesta já veio do futebol do Rio, jogava no Botafogo, conhece bem o Flamengo, conhece bem Maracanã. Eu acho que Cuesta, mesmo jogador veterano, ele vai manter o Cuesta. Minha dúvida é, diante da atuação de Gabriel Xavier, o que é que ele deve estar pensando na zaga. E se ele considerar que Gilberto tem sido um jogador apagadíssimo na lateral direita, um jogo pegadíssimo como esse de hoje, Gilberto que marca muito mal, que tem uma dificuldade enorme hoje em dia de recuperação, quando o adversário tem essa bola dominada e o Flamengo toca muito essa bola no chão, a coisa pode preocupar, Diego. Verdade. Eu assim, concordo com as suas considerações e acho que é uma possibilidade sim de mudança, mas eu tendo a acreditar que vai prevalecer a ideia de Rogério, que é mais presente nos últimos tempos, né? De ele manter uma base, uma escalação quase idêntica ou propriamente igual aos jogos anteriores. Por isso eu acredito que Rogério vai acabar repetindo o time, apesar dessas considerações que você fez com muita justiça, pai. Eu tô aqui agora, pai, a gente já tratou aqui da escalação do Bahia, da lista de relacionados, que o Bahia vai completo, à exceção de Santiago Arias, que serve a seleção, mas não tem suspenso para o jogo de hoje. Tem muitos pendurados, mas não tem suspenso para o jogo de hoje. E o Bahia, também é bom a gente lembrar que o Bahia tem uma sequência de jogos aí muito, assim, pesada, né, de jogos quase consecutivos, né? O Bahia vai enfrentar o Cruzeiro já no dia 23, né, que é inclusive véspera de São João, como a gente chegou a conversar aqui. O Depois tem o Forró Fonte Vasco da Nova. Gama, o Forró da Fonte Nova, exatamente. É. Depois tem o Vasco da Gama, poucos dias depois, né, no meio de semana. Depois no fim de semana seguinte já tem o São Paulo, no meio de semana seguinte o Juventude aqui.
E no dia 7, no outro fim de semana, o Palmeiras, uma sequência de jogos bem pesada até o início de julho. E o Bahia vai ter que dosar bem essa utilização dos jogadores, do banco de reservas e tudo para conseguir cumprir essa sequência de jogos de uma maneira melhor. Essa sequência de jogos, inclusive, pode favorecer as mudanças do time, que você, inclusive, está antevendo aí, pai, explicando os motivos das possíveis mudanças. Esse também é um fator que pode pesar, porque Rogério costuma mudar o time também para evitar desgastes musculares e contusões. Então, é uma possibilidade sim a mudança da equipe. Separei também para a possível escalação do Flamengo, só para a gente ver como o time está bem desfalcado de jogadores importantíssimos, mas ainda assim é um time muito forte, como você falou no nosso início aqui desse vídeo do Farol. Aí tá para você também a possível escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, ou seja, vários jogadores de muita qualidade, jogadores que já serviram a seleção brasileira por muito tempo, né? Eu tenho, aí fala um pouquinho quem tá fora, né? Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela e Pulga, todos convocados, né? E alguns outros jogadores, um outro jogador lesionado, Igor Jesus, e Fabrício Bruno suspenso pelo terceiro amarelo. Mas ainda Perfeito. assim, mesmo com esses desfalques todos, é um time muito forte e que tem tudo para fazer um jogo dificílimo contra o Bahia, pai. Perfeito, perfeito. É o que a gente já falou, é um time fortíssimo. Esse time do Flamengo está escalado aí. Ele tem pelo menos 5 desfalques de ponta: Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Pulga e o próprio Fabrício Bruno. Sim, Então, uma equipe fortíssima. Olha que quem está no banco aí é Gabriel, o Gabigol. Imagina você. Ainda sim, tem isso aí pelos peitos. Então, eu acho que o Rogério Ceni muda essa escalação do Bahia hoje. Eu acho sim. que ele trará uma escalação surpreendente. Embora tenha sido conservador nas últimas escalações, eu acho que ele hoje vai buscar surpreender. Não duvido que ele coloque em campo um jogador como Biel. Não duvido. Ele que tentou no último jogo aquelas mudanças com Biel, com Ademir. Eu acho, até talvez com Ademir, que é um jogador que ele nutre muita admiração. Mas acho que pode ser que alguma coisa mude também na frente. A defesa, eu tenho quase que certeza que pelo menos um será novidade. E aí, pelo ataque, talvez ele mexa em alguma coisa. Eu não sei se ele começa com Everaldo, eu não sei se ele bota Tassiano no lugar de Everaldo e bota Biel também ali, ou seja, Biel no lugar de Everaldo e Tassiano jogando como se fosse Everaldo na posição, já que Tassiano puxa bem aquela bola pelos lados do campo, notadamente pelo lado direito. Pois é, é verdade. Alternativas aí que surgem. Eu, Não assim, é? destaco esse time do Flamengo aí. Apesar de ter sido um time que, ainda mais com o Tite, tem sofrido poucos gols nas últimas partidas, né? É, Eu não sinto muita segurança no goleiro deles. É um nem goleiro eu. que é muito elogiado, mas eu não sinto muita segurança nesse goleiro. Nós, Eu acho ele um pouco nós. atrapalhado, assim, soltam as bolas que não seria o caso, enfim. Então tenho É. esperança que o Bahia acerte o pé hoje, ao contrário do que tem acontecido nos últimos jogos, para que o Bahia consiga fazer gols nessa defesa desfalcada do Flamengo, Sim. né? E que, apesar da gente ter falado que continua um time bom, um time forte, como você falou, Arrascaeta é É, provavelmente e De La Cruz, né? São jogadores que também. fazem muita diferença hoje em dia nesse time do Muda o jogo. Flamengo, mudam o jogo exatamente. E a gente espera que o Flamengo sinta a falta desses jogadores e que o Bahia esteja pronto para apresentar alternativas a essas ausências que certamente serão sentidas pelo Flamengo. Basicamente é isso. Deixa eu É voltar isso. aqui para a nossa escalação do Bahia. Você tem algo a acrescentar sobre a arbitragem, pai, que você Sim. chegou a comentar no início? Diga aí. Braulio da Silva Machado, FIFA Santa Catarina. Um árbitro nervosinho demais pro meu gosto. E não me agrada a arbitragem dele. Auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, aquele que tem Júnior ao lado do seu próprio nome, não no final do nome. O cearense, um bom árbitro, um bandeira FIFA, um cara qualificado. Eduardo Gonçalves da Cruz, de Mato Grosso do Sul. Aqui para nós. Como eu já disse, eu acho que a maior torcida de time de futebol do Mato Grosso do Sul é a torcida do Flamengo. Sim. Tomara que ele não seja representante da torcida organizada, árbitros flamenguistas do Brasil nessa bandeira. Estou brincando, mas eu não conheço o trabalho dele, estou só brincando. E Rafael Trace,
é um cara que traça muito errado em futebol, tanto com apito na boca, quanto com a bandeirinha, quanto no VAR. Preocupante demais trace como reserva. Falar em coisa de arbitragem, o Sávio, o irmão do Wilton, o Wilton Pereira, ele é ruim na arbitragem, ele é ruim na bandeira, ele é ruim no VAR e é ruim como quarto árbitro. Ontem ele fez uma bagunça com a numeração do jogador que ia entrar por lá no jogo que ele fez. Mas vamos cuidar da nossa vida. Por hoje é isso, viu, Diego? Torçamos Beleza. pelo Bahia num jogo difícil. Sendo treinador do Bahia, se fosse, estaria armado, que ia ganhar muito dinheiro. Mas se fosse treinador do Bahia, eu botava o Bahia aqui para nós. É o jogo que a gente tem na conta dos perdidos. Nós torcemos, mas não distorcemos. Qualquer jogo contra o Flamengo, principalmente no Rio, o adversário entra como na conta dos perdidos. Tira o Palmeiras, tira o Atlético Mineiro, mas quem? Os times do Sul, uma vez ou outra, quando estão numa boa. E aí, quem é que vai enfrentar o Flamengo? Não. Favoritismo, eu estou dizendo. Não é já o jogo perdido, o jogo ganho. Mas Lógico, lógico. a ordem natural das coisas é o jogo para dar para o Flamengo. Se eu sou técnico do Bahia, treinador do Bahia, boto esse ataque para cima do Flamengo logo no início do jogo, com a precaução necessária, né, Jean Lucas? Jean Lucas, você é volante. Você não é centroavante. Você não é ponta de lança. Então, Jean Lucas, segure a posição, porque hoje é brabo. Se você se picar lá para frente, você vai abrir o flanco para o adversário perigosíssimo. E Pedro está aí para fazer a festa, se for o caso. Tomara que não. Então, eu botaria o time bem armado com volante sendo volante hoje, e mandava o meu time com Everton Ribeiro, com Cauli, com o próprio Everaldo, se for ele que começar, para dentro da área do Flamengo. Eles nunca iam esperar isso. E aí, para quem tem esse jogo mais pro adversário, seria uma agradável surpresa. Um abraço a todos, bora Bahia! Bora Bahia, valeu galera, a gente volta com o pós-jogo de Bahia e Flamengo, provavelmente amanhã, e com mais informações, live no final de semana, vamos programar também com convidado pra gente trazer novos conteúdos pra vocês. Vamos torcer pro Bahia, jogo difícil, mas dá pé, Flamengo muito desfalcado, a gente tem chance de fazer um bom jogo sim, se repetir nossas melhores atuações nessa Série A. Maravilha, até o próximo vídeo, bora Bahia! Bora Bahia!